Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Tatiana Riesco. Eu estou como presidente da Comissão de Justiça Restaurativa, OAB Santos, a doutora Marta Filgueiras como vice-presidente, e os membros apoiadores, nós temos a doutora Renata Guzmão, juíza, coordenadora do GCRI e do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos. Temos também o Alex Duvalle, assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rosângela Rinaldi. Sempre gostamos de explicar que o projeto de estudo em violência doméstica da nossa comissão, ela possui duas etapas. A primeira etapa, nosso convidado ou convidada expõe o tema. Nesse momento, nós gravamos e disponibilizamos, né, no nosso canal do YouTube da comissão para que você possa assistir, né, depois. Em seguida, abrimos para as perguntas e, neste momento, não gravamos, porque percebemos que os participantes se sentiam muito mais à vontade, participavam mais, interagiam mais. Então, convidamos você, para que se interessou pelo tema, para seguir a nossa comissão através do Instagram, acompanhar as datas das nossas reuniões e atividades. Estamos muito felizes que o desembargador doutor Wagner Sinelli trará o tema sobre violência de gênero e empoderamento feminino. Vou apresentar o doutor Wagner Sinelli, desembargador, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Fórum... Desculpa, doutor, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estou no automático. Presidente do Fórum Permanente de Pesquisas Acadêmicas da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, autor de Espaço Urbano e Criminalidade, obra vencedora do concurso de monografia do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, escreveu o roteiro e dirigiu o curta-metragem sobre ela, que aborda uma história de feminicídio e que foi premiado em vários festivais. Premiado na categoria de magistrados do Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, Conselho Nacional de Justiça. O doutor Wagner é autor de livros sobre ela, Uma História de Violência e Metendo a Colher. Doutor Wagner, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Tatiana. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu dou meus cumprimentos a todas as pessoas que nos assistem. Eu, na tela, vejo aqui também a doutora Ana Beatriz, doutor Márcio, doutora Rosângela Rinaldi, assistente social, sei da doutora juíza Renata Guzmão também, né? Meus cumprimentos. E é uma satisfação, sim, porque eu considero o tema da violência de gênero e do empoderamento feminino um tema importantíssimo, que a gente precisa falar todo dia, o tempo inteiro, porque ele é urgente, ele é grave. Nós não ficamos, lamentavelmente, um dia ou dois sem saber de algum caso trágico de feminicídio ou de alguma situação muito grave de abuso de algum homem abusador, de uma relação que chegue à imprensa. A imprensa cumpre um papel importante de nos trazer isso tudo, né? Eu fui ver se tinha mesmo. Alô? Estão me ouvindo? Pode continuar. Posso continuar? Ah, pois não. Pode. Aqui deu uma mexida na minha tela geral aqui, mas tudo bem, né? Então, esse tema ele tem essa importância e a gente sabe muitas coisas, muita estatística, pelo menos a estatística que a gente tem do que é notificado, né, dos estudos, das pesquisas. Nós sabemos que a cada mais ou menos 7 horas nós temos um feminicídio no Brasil, que a maioria deles é praticada pelo atual ex-companheiro, que o lugar onde a maioria desses casos ocorre é dentro do lar, que deveria ser um lugar de proteção, vira um espaço de medo e acaba sendo palco de muitas tragédias. Então, a gente sabe muitas coisas e há muitas coisas que a gente ainda não sabe e gostaria de saber, né? A gente, quando diz que a cada 7 horas, mais ou menos, ocorre um feminicídio, é porque a gente está considerando aquela estatística levantada junto às secretarias de segurança pública, de polícia civil do Brasil inteiro. Mas nós temos muitos casos não solucionados, autorias não determinadas, aparentes suicídios que não são suicídios, que a gente fica sem saber, sem ter a noção exata desse raio-x,
dessa ultrassonografia que a gente gostaria de conhecer melhor a questão. Mas é uma questão séria, sim, porque as pessoas sofrem e muitas dessas pessoas que sofrem, elas são essas vítimas e elas, por causa disso, morrem. Né? Às vezes eu escuto alguém dizendo assim, mas não tem também mulher que mata homem, não tem problema? Tem, mas isso não tem relevância estatística e nem sociológica. A mulher é que está, ao longo dos séculos, numa situação de subjugação, de opressão. Né? O homem sempre ocupou os espaços sociais importantes de proeminência, né? Ao longo não é nem dos séculos, dos milênios. Né? E a mulher foi brigar para, no século XIX, com as sufragistas, começar a ter o direito de votar, para ter o direito de poder estudar, de aprender a ler e escrever, de poder ser votada, de poder estudar e trabalhar sem ter que pedir autorização ao pai ou ao marido, e tantas coisas que ela teve, tantos obstáculos que vencer, e de se fazer presente, né, no mundo social e político e econômico. Isso vem acontecendo, não estamos distantes ainda do equilíbrio que a gente gostaria, né, de uma divisão, uma partilha desse poder, dessa participação, mas caminhamos para lá. A gente está falando de Brasil, em alguns lugares do mundo a situação é, lamentavelmente, muito pior, mas esse é um assunto importante. A escritora nigeriana Chimamanda, muito conhecida, feminista, ela fala assim, olha, no passado, que a vida, a sobrevivência dependia da força, né? Pode ser que tenha feito sentido o homem que tem mais músculos, normalmente, ter tido essa proeminência, mas isso é no passado. No mundo de hoje, o importante é cérebro, e nesse ponto, homens e mulheres estão iguais. É um requisito igualmente preenchido. Então, não há mais motivos para a gente ficar arraigado ao passado e achar que há questões biológicas. Nós somos muito mais sociais do que biológicos, essa também é uma verdade para mim. Né? Então, e a Chimamanda fala, nosso problema é a cultura. É a cultura, sim, também. Né? A cultura é um problema, e a cultura, como ela também diz, ela pode ser mudada. A gente precisa questionar a cultura, precisa questionar a linguagem, precisa questionar... a gente liga o rádio, toca uma música que diz que um tapinha na mulher só não dói. Um tapinha dói, um tapinha dói, um tapinha é o convite do tapão, é o convite da repetição, é o convite de que aquilo se torne crônico. Né? E outra música lá dizia também, se te pego com outro, te mato, te mando umas flores, depois eu escapo. É um escárnio isso. Né? Mas é engraçado. Hoje eu não acho graça em nada dessas coisas. Né? Certas piadas, certos gracejos. Se isso tiver um conteúdo machista, eu estou fora. Né? Eu tenho 58 anos, claro que na minha juventude eu nasci numa sociedade machista e tudo mais, eu estive exposto e eu já, na minha adolescência, certamente que devo ter rido de coisas assim, mas hoje eu não acho a menor graça, porque a gente tem que romper com esses elos de coisas que não devem mais prevalecer, né? Porque elas contribuem para que se forme dessa teia complexa da vida social, um pensamento que empurra as pessoas, elas às vezes nem sabem por quê, a pensar coisas machistas, a ter pensamentos misóginos, e a gente precisa, pensamentos e ações, e a gente precisa ter essa claridade de que a gente precisa de uma nova sociedade, uma sociedade que a gente questione essas coisas, os valores, a linguagem, a cultura. Quando eu escrevi o livro sobre ela, que é esse livro aqui, que eu sei que a Tatiana tem, né? Sobre ela, uma história de violência, a minha preocupação ali foi exatamente trabalhar uma interdisciplinariedade, porque livros jurídicos, há livros muito bons, falando da Lei Maria da Penha, que, aliás, é um marco, uma lei de 2006 importantíssima. Né? Até no livro eu falo como é que ela surge, mas muita gente, né, ainda mais da área jurídica, conhece, sabe como é que surge a Lei Maria da Penha, a história da Maria da Penha, né, que é uma sobrevivente, né, e seguiu em frente, montou o Instituto Maria da Penha, que é um farol também, para poder bater, né, contribuir na eliminação desse preconceito. Né? E aqui no livro eu quis fazer um livro convidativo para
para as pessoas, não precisava ser da área jurídica. Eu queria falar da história, queria falar da sociologia, da antropologia, aí fala da linguagem, tantas essas coisas, da cultura, a importância da cultura. A gente nasce numa cultura, a gente respira aquela cultura desde criança, né? É uma outra das vertentes, porque se a gente tem tantos crimes que ainda acontecem, a gente ainda produz esses homens que se comportam dessa maneira diante de sua companheira ou de sua ex-companheira. Se não for minha, não vai ser de ninguém. Se te pego com outro, te mato. E coisas desse gênero. É porque a gente tem uma fábrica que produz esses homens. A gente precisa entender como é que essa fábrica funciona para intervir. E intervir significa pensar também na criação dos meninos e meninas, das crianças, né? O que vai ser conversado na escola, na sociedade, na família, para que essas pessoas não nutram ou que elas consigam romper os elos que elas possam ter com a violência. Porque o menino que assiste o pai batendo na mãe, amanhã ele pode ser esse marido que vai bater na mãe. A menina que assiste a mãe apanhando do companheiro, amanhã ela pode ser aquela mulher que, conformada, vai ocupar uma posição parecida. E é isso que a gente não quer. E, para isso, a gente precisa de políticas públicas, precisamos conversar sobre esse assunto exaustivamente, o tempo todo. E esse assunto, eu dizia antigamente, isso é um continente de saber. Não é um continente, é uma galáxia, é gigante, tem vários e múltiplos aspectos. Quanto mais a gente conversa, mais a gente pensa em coisas que estavam imperceptíveis, né? E para pensar nisso tudo e para desenvolver políticas públicas, né? Há pouco tempo atrás não se falava em importunação sexual, né? A importunação sexual que eu estou dizendo é aquela da lei, aquela que é uma lei recente, que é a importunação sexual no transporte, no baile de carnaval, quando a mulher é tocada de uma forma que ela não concorda, que ela não permitiu, e isso acontecia e nada acontecia, né? Então, agora você passa a ter uma lei. É bom ter a lei, mas a gente sabe disso, né? Nós, da área do direito, ou que trabalhamos no direito, sabemos que há uma distância, muitas vezes, entre a lei e a efetividade da lei. Tem algum microfone entrando junto comigo. Alô? Desliguei. Pois não. Então, há essa distância, e o desafio é como é que a gente consegue diminuir essa distância, reduzir esse gap, né, para que a gente desenvolva políticas públicas eficientes. Então, a gente conseguiu, nos anos 80, começou em São Paulo, a Delegacia de Atendimento à Mulher, importante. Temos delegacias de atendimento à mulher? Temos, sim, nas capitais todas, nas cidades principais temos, mas não temos em todas, na maioria não temos, né? Mais de 90% dos municípios brasileiros não têm delegacia de atendimento à mulher. E, quando tem, nem sempre essas delegacias funcionam 24 horas, precisam funcionar 24 horas. Há projeto de lei sobre o assunto, querendo determinar que funcione 24 horas, eu acho ótimo, precisamos trabalhar isso sim, né? E temos abrigos? Temos abrigos. A mulher que está numa situação que ela está vivendo uma violência, quando ela precisa ser dirigida a um abrigo, temos abrigo, mas não temos vagas suficientes, a gente sabe disso também. Essa mulher que também está vivendo essa situação precisa ter o máximo de instrumentos disponíveis, saber o máximo do que lhe for permitido a respeito de seus direitos, para que ela tenha um campo de ação, que é muito difícil, né? Estava conversando aqui inicialmente com a Rosângela, que eu sei que é assistente social, ela sabe de perto disso. A pessoa vive uma situação de uma relação abusiva, ela tem vergonha, ela não conta, ela tem que romper o silêncio. É muito difícil para uma mulher, nessa situação, fazer esse rompimento. E romper o silêncio é bater na porta das pessoas da confiança dela, parentes, amigos, e contar. Ela precisa dividir. Às vezes, essas parentes e amigos já sabem que aquilo acontece ou já desconfiam que aquilo acontece, mas na nossa cultura a gente não interfere muito nesses assuntos, entre aspas, de casal. Por isso que a gente precisa, que eu vou dizer, o Meter a Colher, que é o segundo livro, que é uma coletânea dos artigos que eu escrevi em 2001, que é a ideia de meter a colher. Mas meter a colher, Wagner, para a gente se meter em qualquer situação, o que eu digo é fazer isso com segurança, né? Você não pode ter
uma pessoa sofrendo no apartamento do lado do seu, você está ouvindo os gritos e não fazer nada, né? Então, você pode procurar a polícia até anonimamente. Cada um tem que avaliar a situação que está em curso para poder também se proteger, né? Para que a pessoa não tenha uma exposição que se coloque em risco. Mas há várias formas de fazer isso, ligando para o 190, para o 180, para o número 100 também, né? Existe Conselho Tutelar, existe Ministério Público, existe Defensoria Pública. Então, a gente tem que saber que existe, tem que bater nessas portas, eu tenho que orientar as pessoas que batam nessas portas. Ah, mas eu sei da minha vizinha que passa por isso, mas ela não fala disso. Não precisa ser o próprio. Pode ligar para o Disque 100, eles vão ter um formulário gigante, mas é muito eficiente, dali eles fazem o encaminhamento e vão fazer a averiguação e tudo mais. Então, a gente tem assim muita coisa de política pública que a gente precisa desenvolver, né? Essa semana passada, o município de Itatiaia lançou algo que eu achei pioneiro, foi uma ideia inédita. Eles chamaram de placas conscientizadoras. Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro, um município de uns 30 mil habitantes, mais ou menos, né? Quase fronteira com São Paulo, perto de Resende, Volta Redonda. E essas placas conscientizadoras são dezenas e dezenas de placas espalhadas na cidade. É um município também muito turístico, tem na sua área Penedo, que é um distrito, e são placas assim, não à violência de gênero, Itatiaia contra a violência, é necessário denunciar a violência contra a mulher. Então, espalhou, aquilo fica incorporado ao mobiliário urbano, é como se fossem mini outdoors espalhados que você vai ver todo dia, né? Achei diferente, falei, legal, isso aí eu nunca tinha visto. Então, isso é fruto de conversas, de reflexões. Então, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres teve essa ideia. Uma ideia implementada Brasil afora, importante, já que eu falei na importunação, que a gente às vezes confunde com assédio, né? Assédio, que era o assédio que a gente fala da lei, ou assédio aquele quando há uma relação de subordinação, né? Desse que assedia e da pessoa que é assediada, né? Esse é o assédio sexual, né? A importunação sexual é essa que a pessoa no metrô, no transporte público, no ônibus, no baile de carnaval, em outros lugares, se aproxima e toca a pessoa, ou beijo roubado, e coisas desse gênero, né? Então, muitos municípios, Brasil afora, passaram leis municipais e também estaduais sobre trens, metrôs e ônibus, e deu aviso, isso é assédio, isso é crime, isso não pode. Se acontecer, ligue para um número tal, faça assim, faça assado. Então, a gente precisa conviver com essas informações o tempo inteiro para que elas, ainda que por osmose, né, entrem nas pessoas e a gente possa ter assim uma reação a isso tudo, né? O nosso tema para esses 30 minutos dessa conversa, antes da gente entrar na fase de debate, é violência de gênero e empoderamento feminino. Por que empoderamento feminino junto com a violência de gênero? Porque isso é uma equação. Eu preciso olhar para esses dois fatores. Quanto mais empoderada a mulher, menos violência ela está sujeita. Claro que isso serve no plano individual, mas eu estou pensando no plano macro, né? Quanto mais mulheres empoderadas, menos violência elas estão sujeitas. Por quê? Elas empoderadas, elas conhecem mais os seus direitos, elas estão numa outra posição. Sobre isso, tem um trecho muito curtinho, que é uma fala da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, quando presidente do Supremo. Ela fala assim: eu sei que o preconceito é difícil de passar, ainda é grande, e eu falo de cátedra. Eu não preciso do testemunho de ninguém para saber que há preconceito contra a mulher. Tem contra mim. Claro que a manifestação contra mim, enquanto juíza do STF, é diferente de uma mulher que não tem um trabalho, uma independência financeira, independência psicológica, ou que não tem condições de uma formação intelectual. Mas preconceito, existe contra mim e é exercido, ainda que não dito. Também não preciso de ninguém para me lecionar isso. Quer dizer, uma mulher empoderada, ministra do Supremo, falou isso quando estava
na presidência do Supremo, né? E aquela coisa, né? Tem preconceito racial? Pergunte ao negro se tem preconceito racial. Ele é a melhor pessoa para dizer se tem. E eu sei que ele vai dizer que tem. Tem preconceito contra a mulher? Pergunte à mulher. E quando a mulher acumula vulnerabilidades, né? Ela é mulher, ela é negra, ela mora numa comunidade, né? Onde eu moro, tinha uma pessoa que estava em situação de rua, que era uma situação muito difícil, que ela tinha um companheiro abusivo, que eu mesmo chamei a polícia 2 vezes para atender a situação, e ela era negra, já não era jovem, população de rua, muda. Eu não sabia que ela era muda no início, depois eu descobri que ela era muda. Falei, essa mulher está numa situação, se ela for numa delegacia, como é que é isso? Como é que ela se comunica? Como é que ela fala? Como é que ela é recepcionada? Ela vai querer ir numa delegacia? Acho que, né? Então, quantos desafios a gente tem, né? E isso é uma realidade realmente muito complexa também, porque a gente, quando olha para muitos casos de feminicídios e vai olhar para aquele homem que matou a mulher, você fala, esse homem não era um bandido no sentido de que ele tinha uma folha penal, de que ele estava numa carreira criminosa. Ele cometia aqueles delitos que levaram ao feminicídio, que antecederam o feminicídio e chegou-se ao maior de todos, que é o feminicídio, só com aquela mulher ou com aquelas mulheres com quem ele se relacionou. Então, tem alguma coisa aí para a gente entender o que está havendo. Eu, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma juíza, Viviane Vieira do Amaral, que, à véspera do Natal de 2020, foi assassinada pelo ex-marido na frente das 3 filhas menores, a facadas, né? Ela ia entregar as filhas para o marido, para elas passarem o Natal com o marido. O marido escolheu um lugar ermo, ela aceitou, foi lá, e ele já foi com esse propósito, fez isso. Eu conhecia a Viviane, sim, e conhecia ele, conhecia mais ela do que ele. Era um engenheiro. Se fosse me falar, aquele homem é terrível, aquele homem é um risco, eu não saberia. Por quê? Comigo, ele era igual a qualquer outra pessoa. Mas lá, com ela, ele era de outro jeito. Isso não é para falar do caso da Viviane, mas é só um retrato que eu acho que ele, infelizmente, se repete muito, e muito, e muito, e muito. São homens que, aparentemente, têm uma vida normal com as outras pessoas, mas quando ele está na relação dele com a mulher, ele tem uma sensação de propriedade, de dono e de determinador de muitas coisas, de controlador, né? E aí você tem as várias formas de violência, que são as 5 destacadas na Lei Maria da Penha, e a gente tem que estar ciente delas e saber realmente tudo que a gente precisa fazer. Eu acho que a sociedade brasileira tem um outro elemento também que contribui para uma violência que já vem de antigamente, porque nós tivemos uma escravidão terrível no Brasil. Foi o último país das Américas a terminar a escravidão. Imagino que era viver nesse país no século XVIII, no século XIX, que pessoas eram donas de outra, e quando o escravo não atendia ou tentava fugir, ele era submetido a castigos de uma justiça privada, praticada pelo seu proprietário. A pessoa se tornava uma coisa, né? Claro, o movimento abolicionista, terminou-se a abolição, mas os reflexos dessa violência, eles acontecem na sociedade, e isso não se apaga em uma geração, em 2, nem 3. Os reflexos e as consequências para os descendentes, né? E então, toda vez que a gente tiver uma situação de violência dentro de uma sociedade, aquilo marca. Como é que o Holocausto não marcou a Alemanha, a Europa e a humanidade, né? Agora, a abolição da escravatura só vai interessar o movimento negro ou a quem é negro? O Holocausto só vai interessar a quem é judeu? Eu acho que não. Eu acho que interessa a humanidade toda, a sociedade toda. A gente pode falar de locais de fala, de certas legitimidades, mas o interesse é de todos nós, no sentido de que o que tem em comum esses exemplos que eu dei? Envolvem ódio e preconceito. Tudo que envolver ódio e preconceito vai interessar a todos nós, porque a gente não pode aceitar que ódio e preconceito sejam tônica de nada, porque é um retrocesso. A gente tem que olhar para frente, que o patamar civilizatório se eleve, e não que ele venha para trás. Então, os exemplos que eu dei falam de ódio e preconceito, e, nesses casos do crime de gênero, a gente está falando de ódio e preconceito, a gente está falando de homens que odeiam
as suas mulheres ou as mulheres com as quais eles se relacionaram, homens que são desrespeitosos com elas. Ah, Wagner, mas você está falando isso? Todos os homens são assim? Não, nunca disse isso. Se todos fossem assim, aí acabou, é o inferno de Dante, né? Mas a gente tem, dentro da sociedade, uma parcela de homens e uma fábrica desses homens, né, que, de uma maneira que a estatística nos chama atenção, o dia a dia, o cotidiano nos traz as notícias todo dia pelo jornal, e a gente tem que ficar preocupado. E não é só quantitativo, é qualitativo também. Qualitativo no sentido de que por exemplo, eu quando trato os meus artigos de casos, eu só pego casos que já estão julgados, que já tiveram trânsito em julgado. Mas eu vou falar de uma maneira abstrata sobre casos que todo mundo, o Brasil inteiro, assistiu recentemente. Quem que vai imaginar uma mulher colocar o ex-namorado em cárcere privado para, durante 2 dias, maltratá-lo e fazer uma tatuagem em seu rosto com o nome e sobrenome dela? Não consigo imaginar. Mas um homem fazendo isso com uma mulher outro dia teve. Nessa semana a gente ficou chocado, o Brasil inteiro, a gente é chocado o tempo todo com essas coisas. O homem pega, atravessa o estado, vai para a porta da escola onde a mulher pega a criancinha de 2 anos e fuzila uma carabina a sua ex-mulher e o seu próprio filho. Está preso, está preso. Né? Mas, assim, a gente é desafiado com notícias terríveis o tempo inteiro. E é nesse ponto que eu estou dizendo que isso é quantitativo, me chama a atenção, e qualitativo também, qualitativo nesse sentido, que são assim coisas impensadas que você é chocado quando elas chegam para você, são tragédias que aí você fala, mas isso acontece ao contrário? Eu já vi mulher fazendo isso com homem? Não, não vi. Quem que vai imaginar uma mulher espancando o homem enquanto ele segura o bebê no colo? Isso aconteceu no Nordeste, durante a pandemia lá, até era alguém conhecido. Tinha um amigo perto que não reagiu, não fez nada. Talvez porque achasse que em briga de marido e mulher não se mete. Né? Mas quem que vai imaginar o contrário? Não se imagina. Eu estou ficando preocupado porque eu tenho um prazo de meia hora para falar, eu estou vendo que não me sobra muito mais tempo, mas eu queria dizer ainda o seguinte: o empoderamento feminino é fundamental, a gente precisa de mais mulheres em posição de poder, de mais mulheres na política, né? A gente já teve um avanço pequeno quando veio a lei dizendo que 30% das candidatas, né, das candidaturas tem que ser de mulheres. O ideal é que tivesse se garantido 30% dos assentos, né, para os cargos minoritários. Teria sido melhor ainda, mas não chegamos lá. E a gente não chegou na Câmara Federal, na última eleição, a gente fez metade disso, 15% mais ou menos que a gente ficou, né? Então, a gente precisa de mais mulheres na política, sim. A gente precisa de mais mulheres em postos-chave também na iniciativa privada. Na área do direito, eu destaquei aqui que a Maria Augusta Saraiva, em São Paulo, no Largo de São Francisco, foi a primeira mulher, em 1902, a se formar bacharel, né, bacharel em direito. E ela foi uma advogada, ela trabalhou no Tribunal do Júri como advogada. Naquele ano, 1902, Maria Augusta Saraiva era a única mulher bacharel em direito. Então, todos os juízes, todos os promotores, todos os delegados, possivelmente todos os policiais, naquele ano, né, que são 120 anos atrás, eles eram homens. Então, era um universo 100% masculino, né? 100% masculino e com a mentalidade lá daquela época de 120 anos atrás. Hoje, isso mudou, nós já temos mulheres participando da magistratura, da ordem de 30 e poucos por cento, né? Depende do Estado, é um pouco mais, um pouco menos, Ministério Público também, Defensoria Pública, delegadas, policiais, mas ainda está longe dos 50%. Então, a gente precisa desse empoderamento das mulheres. Mulheres CEOs de empresa, né? Mulheres nos conselhos da empresa. A B3, que é a Bolsa de Valores em São Paulo, está com um projeto para transformar também em lei uma obrigatoriedade de cota de presença feminina em conselhos e diretorias das empresas que fazem parte da Bolsa. Isso é importante. A Nasdaq, nos Estados Unidos, já fez isso há mais tempo. BlackRock, que é um grande fundo de investimento trilhardário, ele tem feito exigências semelhantes também de seus
para si próprio e para seus parceiros. Então, a gente precisa das mulheres. Ah, mas isso é pink code, isso é para botar a mulher, mesmo sem mérito, vai chegar lá. Não, as mulheres que vão chegar lá têm mérito, têm muito mérito. E é engraçado que, quando fala alguma coisa do homem, ninguém pergunta se ele tem um diploma de Columbia, ou de Harvard, ou de Cambridge. Mas, quando é a mulher, ela é escrutinada o tempo inteiro para saber se ela detém realmente aquele mérito. Não, ela detém o mérito. E os estudos têm mostrado que, quanto mais mulheres em conselhos, em diretorias, você tem decisões melhores. Fizeram estudo mostrando assim empresas que quebram e tudo mais. Quanto mais mulheres, mais perenes são aquelas empresas estudadas, né? Então, é muito importante, porque é diversidade de pensamento. Isso também contribui demais. É uma época de diversidade. A gente tem que respeitar a diversidade e se beneficiar exatamente dessa diversidade de ideias, de convívio, de tudo mais. O assunto é gigantesco, a gente poderia falar muito mais. Eu vou adorar conversar, né, com todas as pessoas, mas eu queria, para terminar, fazer o seguinte, se vocês me permitirem, porque é rapidíssimo. Nesse livro, Metendo a Colher, eu termino com uma poesia que eu escrevi. Antes da minha poesia, eu pedi à minha filha Gabriela tem 17 anos, aqui ela tinha 15. Gabriela, escreve para mim uma poesia baseada naquele meu curta-metragem de animação, que é o Sobre Ela, que é uma história de feminicídio, 5 minutos, que a Tatiana assistiu. Quem quiser assistir, não sei se vai sair invertido. Está invertido, não? Está normal? Está ao contrário? Está ao contrário, né? Não, tá certo, mas eu passei para o grupo, passei sim. Então ótimo. Está ali, a senha é About Her 2021, com A maiúsculo e H maiúsculo, e pode assistir o vídeo. Aí a Gabriela assistiu o vídeo e, baseada na cena que a mulher que é vítima de violência, ela está diante da delegacia, ela está quase desistindo de entrar, porque a amiga que está insistindo, vai lá, entra lá, ela não quer ir lá, mas aí ela entra. Aí ela é recebida por um policial homem, que faz um trabalho burocrático, ela conta a história dela, ele não se interessa muito, mas dá o papel, ela assina o depoimento, ele pega aquele depoimento assim e bota numa pilha gigantesca, né, para dar a ideia de que, olha, tem muitos outros casos aí, o seu é mais um no meio dessa pilha. Aí a Gabriela fez a poesia Dominó, é o título, e a poesia é o seguinte: sobre folha, folha, debaixo de folha, depoimentos acumulados, anos reduzidos a frases, palavras, ponto final. À espera da vítima de colocar um ponto final nesses anos reduzidos e depoimentos acumulados. Medo do delegado esquecer a janela aberta e todos aqueles anos de injustiça escaparem por acaso, perdendo-se em espiral. Mais folha sobre folha, debaixo de folha. Histórias de dominação em efeito dominó, derrubando vida atrás de vida, atrás de vida, atrás de vida. Silenciadas pelas pilhas nunca recorridas que crescem silenciosamente nas delegacias. Mulheres à espera, feitas taciturnas pela espera. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada pela poesia, muito linda. Eu só queria dizer que eu li o livro Metendo a Colher, só que eu li no Kindle, e já repostei uma vez pelos stories, né? Mas muito obrigada, assim, por mais mulheres empoderadas, né? Para que se sintam cada vez mais fortes, né? Fortalecidas aí, que a gente possa... na verdade, eu queria agradecer pelas palavras, né? E por tanta inspiração aqui para nós, como advogados, né, da OAB, como facilitadores de justiça restaurativa, e mais especificamente para quem atua com as mulheres, né, como nós, assim, que atuamos com essas vítimas de violência doméstica. Então, assim, o doutor trouxe muita inspiração para nós. Então, queria agradecer, fechar esse primeiro bloco aí e abrir para as perguntas. Tá ótimo. Bom? Muito obrigado.